Então, estudando psicologia, eu percebi que o ser humano, ele é muito complexo. E é uma complexidade muito bonita, porque é essa complexidade, esses gominhos dessa mexerica, que torna o ser humano quem ele é. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Débora Santírio, sou estudante de psicologia e esse é o canal que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde mental. Hoje é dia 27 de agosto de 2021, um dia muito importante porque hoje é o dia do psicólogo. Sim, o psicólogo tem um dia só para ele, é uma profissão importante também. E hoje eu vou trazer um conteúdo diferente para que vocês conheçam a pessoa por detrás das câmeras, né? A pessoa por detrás da profissão. Hoje eu quero te contar por que eu escolhi essa profissão. Existiam tantas outras que eu poderia escolher, por que eu vou escolher logo essa? Desde quando eu estava na época da escola, aliás, todo mundo na época da escola, né, chegando ali à conclusão do ensino médio, tem sempre aquela pressão, o que você vai fazer, o que você vai escolher, o que você vai ser da vida. E algumas pessoas escolhem a profissão a partir do dinheiro que essa profissão traz, né? A partir do renome dessa profissão, tipo, por exemplo, tem um estigma muito grande em cima dos médicos, né? Tipo, a profissão mais difícil de todas, né? Tem um estigma muito grande também em cima dos advogados, porque passam na OAB. E também tem muitos estigmas sobre os psicólogos, né? Algumas pessoas pensam aí que psicólogo é um ser iluminado, uma pessoa que escolheu uma carreira brilhante, uma pessoa que vive para ajudar os outros. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu também entrei com uma visão muito romântica do que era ser psicólogo, né? Eu hoje atualmente estou no 8º período, então falta aí pouco tempo para concluir meu curso, eu já estou do meio para o fim. E sempre tinha essa ilusão de que o psicólogo era uma pessoa assim que se importava com os problemas dos outros, que tinha uma sensibilidade com o problema do outro. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas não é o que determina um psicólogo, sabe? Obviamente, todo psicólogo, e aqui quando eu tô falando no masculino, é por causa das normas de português, mas quero me referir às minhas colegas psicólogas, porque nós somos a maioria nessa profissão, né? Mas todo psicólogo tem sim uma visão diferenciada a respeito do ser humano, uma visão mais empática? Sim, mas isso não quer dizer que nas outras profissões também não tenha, né? Então, o psicólogo nada mais é que um cientista. Ele é alguém preocupado com as razões humanas, com as dificuldades humanas, com o porquê das problemáticas do homem, das relações, né? E a psicologia é uma profissão muito diversa. Infelizmente, as pessoas ainda têm esse pensamento de que psicólogo é só aquele que faz terapia, que psicólogo é aquele que senta lá no consultório e te pergunta como você se sente a respeito das coisas. Essa é uma das áreas onde o psicólogo atua. Mas o psicólogo atua no contexto hospitalar, dentro das empresas, em momentos de catástrofe, no trânsito, na escola, nos esportes. Existem muitas frentes de atuação para o psicólogo. Algumas pessoas pensam que psicologia dá muito dinheiro, que o psicólogo, que comumente é chamado de doutor, né, vai ganhar muito dinheiro só porque é um psicólogo. E na verdade não é bem por aí. O psicólogo, ele é um trabalhador comum. Acontece que o objeto de estudo desse trabalhador, a motivação do estudo desse trabalhador é o ser humano e as diversas relações e inter-relações que existem nesse ser humano, né? Então, quando eu escolhi a psicologia, eu sempre fui fascinada por entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. Eu queria buscar essa resposta. Por que as pessoas, quando são más, por que elas são más? Quando as pessoas sofrem e carregam as feridas, por que elas são assim? De onde que vem os pensamentos? De onde que vem... Eu sempre quis entender o que acontece na cabeça das pessoas, sabe? Não na mesma proporção que um psiquiatra, mas eu sempre quis entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. E quando eu entrei na faculdade com essa ideia de que o psicólogo ele ia ter a chavinha para abrir as portas, para encontrar esse porquê as pessoas fazem o que elas fazem, eu me deparei com uma coisa que eu não esperava. Eu me deparei com a necessidade de entender
Cada caso como um caso, cada situação como uma situação e com a diversidade enorme que existe dentro da psicologia, né? Eu sempre pesquisei muito sobre essa área, né? Na minha primeira formação de teologia, eu já gostava muito de psicologia, tanto que eu escrevi sobre psicologia na vida cristã. Foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso na primeira graduação. Porque eu também queria entender por que os cristãos têm tanta dificuldade em procurar um psicólogo. Por que isso ainda é um problema? Qual que era o tabu em cima disso? Por que isso era uma coisa tão grande? Assim? E acabou que nessa busca aí por responder essas questões, eu descobri que isso tem muito a ver com a cultura em volta da nossa profissão. Eu descobri estudando psicologia que o ser humano ele tem muitas peculiaridades e ele não é uma coisa só. Pensa aí comigo para você entender, né? O que para mim faz muito sentido em se tratando de ser humano e se tratando de psicologia. Pensa aí numa mexerica. Pensou? Uma mexerica é uma fruta, não é? Só que aí você tira a casquinha dela, ela tem vários gominhos. Cada um daqueles gominhos que você destaca eles com muita facilidade, come um gominho de cada vez, aquilo tudo é uma mexerica, mas cada gominho é uma coisa diferente, não é? Então, para mim, é exatamente isso. Foi isso que me motivou a entender, e é essa, para mim, a definição de psicologia hoje. A psicologia é essa mexerica aí, o ser humano é essa mexerica e a psicologia tem esses gominhos todos aí para entender esse ser humano, sabe? Então, estudando psicologia, eu percebi que o ser humano, ele é muito complexo. E é uma complexidade muito bonita, porque é essa complexidade, esses gominhos dessa mexerica, que torna o ser humano quem ele é. Dentro da criação de Deus, e aí eu quero falar um pouco sobre mim mesma, né? Sobre a minha percepção, sobre a minha cosmovisão de mundo, que acredito que todos nós estamos aqui por um objetivo, estamos aqui por um porquê. Dentro de todos os seres vivos, na categoria dos seres vivos, o ser humano é único. Não tem ninguém que se pareça com a gente. Ai, Débora, mas os macacos que andam sobre duas pernas, beleza, eles também são como nós? Não existe. Não existe um ser vivo que seja tão complexo, tão bonito, tão difícil, tão delicado, tão múltiplo como o ser humano. Foi por isso que eu escolhi a psicologia. Quando eu me pergunto por que as pessoas fazem o que elas fazem? Por que as pessoas escolhem esse caminho e não aquele? Por que uma pessoa escolhe repetidamente cair nos mesmos erros? Por que uma pessoa sente tanto medo de mostrar quem ela é de verdade? E aí, estudando psicologia, eu percebi que essa complexidade é muito profunda. E como é incrível buscar essa profundidade, entender essa profundidade, sabe? Eu sou uma entusiasta da psicologia, sou uma apaixonada pela psicologia. E eu não acho que psicólogo resolva todos os problemas, sabe? Eu não acho que psicólogo é a solução para tudo. Eu não acho que qualquer coisa que você tenha como dificuldade na sua vida, você deve logo procurar um psicólogo que ele vai ter a carta na manga, vai ter a resposta para te dar. Eu não acho nada disso. Mas, na mesma proporção que um médico pode cuidar da sua saúde, um dentista pode cuidar dos seus dentes, um psicólogo pode cuidar da sua saúde mental. Sem saúde mental, a gente não chega em lugar nenhum. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter a melhor família, a família de margarina, sabe? Aquela família bonita na foto. Mas se você não estiver bem consigo mesmo, se você não estiver bem com a pessoa que você é, as escolhas que você faz, os sonhos que você tem, se você não se sentir completo, se você não ver sentido nas coisas que você faz, que você fala, que você sonha, você nunca vai se sentir realizado, sabe? Isso me encanta, porque a vida ela é muito preciosa. A vida ela é muito importante para a gente viver ela empurrando com a barriga, para a gente viver ela de uma forma medíocre, de uma forma rasa, de uma forma básica demais, porque a vida é complexa. E ao mesmo tempo que a vida é complexa, é um paradoxo muito incrível. A vida é complexa, mas ela é muito simples. É de tão simples que ela se torna tão complexa, sabe? Então isso tudo me motivou a estudar psicologia.